Galera, China do IBMM, de novo com vocês, né? Ficamos afastados um tempinho aí, para quem conhece o Instituto, mês de janeiro e mês de julho eu dou uma sumida, porque eu tenho um intensivo de férias. Então assim, é de segunda a sexta, 7, 8 horas de aula por dia, depois toda a parte de oficina, de pouquinho de mídia social que eu consigo trabalhar, só para não dizer que eu estou totalmente fora, né? Mas agora, primeira semana de fevereiro, vamos começar oficialmente com uma bateria de vídeo para vocês, parceiros que estão entrando aqui, então não vai ser só apresentação de moto, vamos ter apresentação de vários produtos que a gente usa nas motos, né? Peças e acessórios e brinquedos para o nosso brinquedo. Que aqui na minha frente, né, nossa querida Honda, mais uma vez agradecendo a Honda do Brasil, a galera da frota. E aqui na minha frente ninguém menos que a CBR 1000 Triple R. É a Triple R Fireblade da família Fireblade, né? Então, para não perder o costume, antes de apresentar essa joia rara para vocês, 1990 na prancheta CBR 900RR, uma categoria nova. Nessa época o Superbike era de 750 cilindradas, então a Honda veio com a 900RR sempre com aquela ideia de conjunto, né? Então em 92 eles atingiram o mundo inteiro, aí entrou uma série das 900, a 929, a 954, em 2002, se eu não me engano, para 2003 entrar a família das 998, que a gente chama de 1000RR, né? Então, 2003 entrou a família 1000, foi a 7ª geração da Fireblade, e aí começaram todas as mudanças, as adaptações, as melhorias em cima da moto, sempre naquela busca de conjunto. Essa cor aqui, uma cor característica do Superbike, as motos protótipos de Superbike da Honda, né? Vindo lá da RC30 para RC45, 51, tudo motor V4 e agora brincando com o famoso em linha. Então, no meio dessa brincadeira aí, em 2014... 14 ou 16, tá? Não estou muito certo, foi um projeto que eles lançaram uma réplica da RC213, uma moto de baratinho, $185 mil lá nos Estados Unidos, uma série limitada. Então viram que ficou um negócio assim muito pequeno, muito exclusivo, e essa família CBR, principalmente a família Fireblade, já tem a fama do motor 4 cilindros em linha, o ronco tradicional, né, a sinfonia que ele faz aqui, e começaram a brincar em cima da CBR. Apesar de carregar o mesmo nome, ela, por exemplo, está quase 80% mais forte do que a CBR 900RR, a primeira que originou essa família Fireblade. Então, assim, absurdamente mais forte tecnologia, que foi principalmente eletrônica embarcada nela aqui, peças de altíssima qualidade, né? Tudo componentes racing para ela. Então fizeram da simples família CBR 1000RR para uma Superbike. O alvo principal, pelo que eu vi, lógico, né? Toda montadora está atrás do Mundial de Superbike, mas é que desde 2014 eles não conseguem levantar o caneco lá das 8 horas de Suzuka. Então, miraram bastante ali, estão aprimorando essa máquina aqui, né? A 1000RRR, que ela já existia, a RR, o terceiro R, entrou pela família HRC, e eu vou explicar para vocês o que fizeram com esse brinquedo aqui. Então, vamos lá. Para a própria agora. 43 milímetros de uma Öhlins NPX semi-ativa, todo o controle dela via botoeira. Nós temos 3 mapas nela aqui e você consegue mexer em mais 3 mapas, fazer tudo que você quiser, personalizar ela inteira. Ela trabalha as 2 suspensões, né? Elas trabalham em conjunto com uma central de inércia, são 6 eixos que ela está lendo. Então isso daí ativa o ABS de curva, nós temos também o controle de entrada de curva, de meio de curva, de saída de curva,
todos esses ajustes você consegue aí fazer um preset e jogar no mapa. Você pode deixar no automático, que ela fica nessa parte semi-ativa dela, atuando durante a brincadeira, ou se você for num track e conhecer bem como é que é a tua tocada junto com o autódromo ou motódromo, aí você já deixa aquele belo do mapa fixo para tudo que você precisar da suspensão. Aqui atrás, uma Öhlins também TTX, também por comando eletrônico, a TTX 36 também, que eles chamam de Smart EC, ambas. Tá? Então, Öhlins controlada, semi-ativas, controlada tudo via botoeira, e você consegue personalizar todos os mapas que tem aqui dentro, incluindo o de chuva. Né? Muitas das motos você não consegue fazer o mapa de chuva, ele é bem fixo, essa aqui você tem o controle total. E no painel também, você tem uma seleção de mapas ali, uma página, duas páginas, os preferidos que você consegue fazer com a moto em movimento, mudar o controle da força da tração, a potência que vai despejar, tudo isso daí no botão andando. Então ela vai sinalizar ali, apertou, o painel dela é muito fácil, né? Uma flechinha significa empurra o botão para a direita. Duas flechinhas significa empurra e segura. Então não tem como errar, ele é bem um TFT maravilhoso e colorido, você consegue mudar todo o display dele. Eu prefiro o automático aqui, né, que você entra no escuro, ele fica branco, você vai lá para o sol, ele fica preto, fica brincando sozinho com a intensidade dele. Então escolhe a fachada dele aí e divirta-se, né? Esse modo practice do painel, ele mostra a inclinação da moto, regime de giro, velocidade que você atingiu, força G, tanto positiva quanto negativa, a inclinação dela, né? Pitch e lean, que eles chamam, então dá para se divertir bastante ali. Fora isso, tem o painel que todo mundo gosta, o digital, e que eu particularmente gosto, que você coloca ali, lógico que na tela de TFT, mas o tacômetro passa a ser um ponteiro, né? O análogo, simulando. Então é bem a cara dos mais velhinhos, né? Galera da CNH mais antiga. Aqui na frente ainda, uma bela de uma captação de ar. Isso daqui é exatamente o que eles estão usando no MotoGP. Então, se a gente olhar aqui a entrada de ar dela, com o design dela, eu consigo chegar lá no filtro de ar dela. Então, isso daqui mantém toda a pressão, principalmente em altas velocidades, né? O Ram Air que a gente conhece, a partir de 150 km, isso daí vira um turbilhão de vento e, lógico, vai pressurizar tudo isso daí para dentro do nosso querido motor. Balança dela, similar do MotoGP Superbike, a famosa asa de gaivota, mantendo toda a força lá para baixo, que quando a gente põe a mão na tração, ela quer fechar essa que a gente chama de tesoura traseira dela. Então essa força que ajuda a manter a nossa suspensão ali na altura que ela tem que ficar. A ergonomia dela, lembra dos números, se vocês que seguem a gente, temos exatamente 24 graus de ângulo de caster, 101 milímetros de trail, 1,45 de entre-eixos e 82 de banco. Eu com meus 1,70 m, eu fico um pouco na ponta do pé, porém ambos os pés, e a moto muito equilibrada, muito levinha, né? A postura dela, pedaleira bem racing, dá para ver que ela fica bem recuada e alta, bem alta do solo, então o ângulo de inclinação dela sensacional. O guidão dela, para o meu tamanho, ele é muito largo. Então eu ajustaria, a única coisa que eu ajustaria nessa moto, o ângulo e a abertura dela. Para isso a gente tem que trocar o semiguidão. Esse daqui tem um guia por baixo da mesa, então vamos considerar ele fixo. A gente dá preferência àquele de braçadeira dupla ou tripla até, né? Para conseguir, na pegada do piloto, né? O que eu sempre falo, personalizar. Posição dela, perfeita para o meu tamanho, eu consigo esconder inteiro aqui. Os retrovisores dela também rebatem aqui se você precisar, num track day da vida, né, para você não estragar o espelho dela. E por ser uma esportiva, né, muito confortável, daí vão me xingar até umas horas aí, né. Acredite se quiser, eu com os meus 52 anos, é o único tipo de moto que eu consigo sentir, que eu me sinto confiante em fazer, ultrapassar um pouco dos limites da rua, vamos chamar assim, né? De abusar um pouco, porque ela está onde precisa estar.
você está encaixado, está tudo perto, tudo lá embaixo, então o controle dela é sensacional, né? Seguindo a minha história, das últimas motos esportivas que eu tive foi a 750. Ela está menor que uma 750, está mais leve que uma 750. Vamos ao que interessa, onde esse adesivinho HRC, tem um aqui no tanque também, falou muito alto, foi aqui, ó. Então, para a galera que gosta de seguir números, uma 1000 centímetros cúbicos de cilindrada, você tem V2, V4, 4 em linha, aí vem as disposições de quadrado, super quadrado. O que fizeram com essa daqui? Até a última CBR, para vocês terem uma ideia, entre diâmetro e curso, que é o que dita toda a engenharia do motor aqui, né? Ela estava com um diâmetro de 76 milímetros por 55 de curso. Essa daqui está com as medidas da MotoGP, da RC 213. Ela passou por uma panela muito mais larga agora, de 76 para 81 milímetros, e diminuiu o curso dela. Passou dos 55 para 48,5. A fórmula mágica desses números. Com essa receita, lógico, acompanhando uma bela biela de titânio, o curso bem curto desses 48 milímetros e meio, deu para a Honda reduzir o tamanho do virabrequim. Reduzindo o tamanho do virabrequim, a transmissão se aproximou, o motor ficou mais curto. Na campana de embreagem, tiraram a partida do canto do virabrequim e colocaram na engrenagem da embreagem. Então ele ficou mais estreito. Então esses números dão essa possibilidade da Honda de enxugar o tamanho do motor. Lógico, o motor com uma carcaça mais espessa, mais rígida, tem toda aquela mágica, né? E começa dentro do motor também. Virabrequim virando no sentido que a gente chama de normal de rotação, porém ele tem uma engrenagem do virabrequim para uma engrenagem que essa segunda engrenagem vai comandar os dois comandos de válvula. Então a gente fica com uma corrente um pouco menor, virabrequim menor, eles chamam de corrente silenciosa, por ser o que eles chamam de downdraft também. A caixa de ar manda ela quase reta a mistura para dentro do motor, e a válvula de admissão ficou quase em pé, ela está com 9 graus de inclinação. Então a válvula de admissão do lado do duto de admissão da mistura ar-combustível. Para fazer tudo isso funcionar desse tamanho, geralmente a gente vê os dois comandos de válvulas ali alinhados um com o outro. Nesse caso, tiveram que colocar o comando de válvulas para cima para ter a passagem do duto de admissão do lado, que é um tiro quase que reto aqui. Então, toda essa engenharia aqui de ficar mais compacta, mais enxuta, muito mais leve, né? 75% no acionamento do trem de válvulas, tirou o bom e velho tucho, entrou os finger followers que a Honda usou na Fórmula 1 desde a década de 70, hoje todas as super máquinas estão usando isso, né? É muito mais leve, acionamento, imagina 14.500 giros, você tira 80% do peso, é um número enorme, é uma mágica enorme. E para acompanhar isso, os comandos de válvula foram banhados de DLC. DLC, a sigla significa Diamond Like Carbon. É um banho que eles fazem no comando, no material, né? Tem até relógio com esse banho de DLC. No caso, o comando recebe esse banho para ficar mais resistente e perder atrito também com os mini balancinhos, vamos chamar assim para vocês reconhecerem eles, né? Então, menos atrito, mais resistente, aguenta um giro muito melhor e foi instalado aqui. Um pouco mais para baixo, a câmara de combustão dela é quase nula, né? Um negócio é você olhar no projeto assim, uma câmara minúscula, aproximado 20 centímetros cúbicos de capacidade nessa câmara de combustão, 13,2 para 1 é a razão de taxa dela, altíssima, né? É uma super moto, né? Uma super bike. O pistão tem a magia também, né? Alumínio 2618 3VS. Esse 3VS, por um acaso, RC 213 VS, veio daí o batismo, né? Então, o que aconteceu com esse pistão?
uma coroa dela muito fina, um banho na saia dela também para perder atrito e ganhar a rigidez. Ele perdeu toda essa massa aí, a magia de tirar mais peso ainda, porque a bomba de óleo dela agora é variável. Então a gente precisa de toda a lubrificação, toda a pressão, enquanto está em baixo regime de giro. Quando você vai buscar os 14 mil giros, a pressão fica tão forte que ela acaba amarrando o motor. Então ela tem uma válvula de alívio que abre outros jatos de óleo debaixo de cada pistão. Isso refrigera ela absurdamente. Então deu para tirar todo esse peso do pistão, toda a pancada que ele recebe ali, eliminou vibração, tira tudo e conseguiu aliviar ainda a temperatura da brincadeira. As jaquetas do cilindro também têm temperaturas diferentes, que a gente sabe que na parte de cima é muito mais quente. É o que deixa o nosso cilindro que nem um funil, né? E você perde compressão dos anéis na parte superior dele, no ponto morto superior, que ele acaba virando um Vzinho por causa da temperatura. Então, toda a engenharia HRC que tem na MotoGP, moto de Marc Marques, foi embutida aqui, foi o que eles chamam de Street Legal aqui na frente de vocês. Não tem mais chave, né? Só um sensorzinho de presença, apertou o botãozinho lateral, a chave é só para tirar banco e abrir tanque. E pequeno detalhe, um Akrapovic exclusivo para ela, onde nós temos um sistema de baixa e média, vamos chamar, e uma corneta de alta. Quando você passa dos 10 mil giros, muda o ronco dela de um jeito que dá até medo. É ou não é assustador? Ela passa do 10 mil, ela abre aquela válvula, ela dá um grito, parece que tem um monstro atrás da gente. Valeu, galera! Não se esquece de se inscrever, deixa o teu like aí, toca o sininho, recomenda, passa para teus amigos aí. Grande abraço!